A primeira pergunta eu gostaria de saber de cada um de vocês, então podemos dividir aí, quem quiser falar primeiro. Novamente, eu vou provocar vocês várias vezes. Quem quer ir primeiro? Sobre o conceito de inteligência, porque para a gente falar sobre inteligência artificial, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre e como vocês estudam e veem essas relações de como que a gente interage com as coisas, como o imaginário das pessoas sobre a inteligência artificial, sobre as assistentes. Acho que seria legal a gente falar sobre o imaginário de inteligência, que, de certa forma, a gente relaciona a algo inerentemente humano, a gente não considera. E tudo que a gente vê quando a gente fala, é um bicho, um cachorro, ele é muito inteligente, não é pelas inteligências dele, é pelas coisas que ele se assemelha à nossa inteligência. Então, queria que vocês definissem aí um pouquinho, não precisa trazer autores, não precisa falar nada, só o que vocês veem mesmo dentro da área de vocês, essas discussões que já foram apresentadas sobre o conceito de inteligência. Quem vai começar? Posso começar. Começa então. Bom, é que eu acho que você já começou assim com a pergunta que é o principal problema dentro da inteligência artificial, desde assim do iniciozinho do campo, né? Porque justamente a existência do termo inteligência junto, né, a inteligência artificial, coloca o problema de que sempre quando, enfim, desde lá de 1950, com Alan Turing, vai se associar à inteligência da máquina, à inteligência humana, né? Isso tem a ver com várias questões, né? Uma primeira delas, eu acho que como é difícil, às vezes, definir inteligência e como a inteligência na relação com, né, vamos dizer assim, seu parceiro pensamento. Então, a gente pensar a inteligência associada ao processo de pensar, né? A gente costuma pensar sobre o pensar como um processo, né? E não como efetivamente uma coisa ou um produto. Então, eu, né, Luísa, sei que eu penso porque eu passo pelo processo de pensar, né? Eu estou agora aqui pensando o que eu vou falar para vocês, como é que eu explico o que é inteligência, o que é pensamento. Então, eu vivo esse processo e eu sei que eu penso. Mas eu não consigo saber sobre o processo de outros seres nesse sentido, porque eu não tenho acesso a esse processo, né? Eu sei que vocês pensam porque vocês são humanos como eu, então eu tô aqui supondo que, né, todo mundo pensa. Mas quando a gente pega não humanos, né, animais, que nem você mencionou, ou máquinas, objetos, etc., a gente não consegue afirmar efetivamente, pensando no pensamento como um processo, que outra coisa pensa fora nós, né? E a própria ideia, né, do pensamento, isso tem a ver, inclusive, né, quando a gente volta lá com Descartes, o ser humano, né, um pouco se define, né, a gente se define enquanto sujeito porque a gente se sabe pensante. Então, a inteligência, o pensamento são, para nós, marcas muito humanas, né? O que não quer dizer, eu acho, e é a minha posição específica, que não possa existir uma inteligência que não é humana, né? Acho que existe, inclusive, né? Enfim, acho que a gente vê isso nos animais. Mas acontece que uma das questões por que a gente entende pensamento como esse processo, e ele é esse processo, é que a gente acaba, então, ao invés de pensar sobre o pensamento, sobre a inteligência efetiva, seja de máquinas ou de humanos, a gente julga vamos dizer assim, efeito de pensamento. Resultado, O né? resultado. Então, um dos principais resultados de pensamento é, inclusive, a comunicação, a linguagem. Que a gente está aqui falando porque o meu pensamento, ele se expressa pela linguagem, né? Seja ela, vamos dizer, posso expressar aqui pela linguagem verbal com vocês, né? Mas o Marcos pode, por exemplo, expressar pelos seus vídeos, então, outras formas de linguagem, mas o ser humano expressa a inteligência e o pensamento pela linguagem. Então, a gente vai, vamos dizer assim, inclusive no campo da inteligência artificial, desde o começo, desviar um pouco dessa ideia efetivamente do processo do pensamento e se focar muito no que são os efeitos de pensamento. Então, aquelas coisas que materializam, vamos dizer assim, que a gente associa a um ser pensante, né? Sendo uma delas, por exemplo, a linguagem. E essa associação aí com os efeitos de pensamento e também essa sempre proximidade que a gente tem, essa referência que a gente tem da inteligência humana, inclusive, acabou guiando aí alguns desenvolvimentos, como que o campo se desenvolveu, vamos dizer assim, né? Mas vou tentar não adiantar muito as coisas. Só queria colocar um pouco essa ideia da gente não conseguir, né, saber sobre o pensamento dos outros porque é um processo. A gente costuma chamar isso do problema das outras mentes, né? De não poder saber o que se passa numa outra mente, a gente sabe o que se passa na nossa, né? E isso vai colocar questões quando a gente fala de uma inteligência de máquina, né?
Mas, como eu falei, eu acredito que a gente poderia pensar em inteligência em termos não humanos. Acontece que a gente geralmente associa a esses efeitos conhecidos que a gente tem do que é a inteligência humana, né? Então, o fato de que a gente se comunica, de que a gente, enfim, Cálculos produz matemáticos, coisas. produz coisas. Exato. Então, a gente associa muito a isso e é difícil desassociar, né? Assim, é difícil pensar efetivamente quais são os produtos, então, de inteligências não humanas, ou como que a gente poderia pensar o que é essa inteligência não humana, assim, né? E eu acho que, inclusive, essa dificuldade, né, tem a ver, às vezes, com os termos que a gente utiliza, né? Porque a gente fala inteligência, então a nossa referência de inteligência, de pensar, é o que, né, quando eu digo, eu estou pensando, eu estou me referindo ao meu processo, né? Eu não posso dizer o ChatGPT está pensando, porque se eu disser isso, eu estou atribuindo a ele o mesmo processo que eu faço quando eu penso, e ele faz outra coisa. Mas a gente usa verbos, né, muito parecidos, o verbo escrever também tem isso, né? Então, se eu digo que o ChatGPT escreve um texto, também eu estou supondo que esse processo de escrever é parecido com o meu processo de escrever, que envolve esse pensamento, né? Eu acho que tem, às vezes, a gente tem muita dificuldade de desassociar do que é a inteligência humana, porque, inclusive, a gente não tem repertório linguístico, às vezes, né? Outros termos que não remetam a esses processos que são humanos. Vou pegar uma carona, tá, Marcos, aqui. Tá bom, tá bom. Eu super concordo, assim, com a fala da Luísa. E aí eu fiquei pensando um pouco, quando a gente fala desse processo, né, de pensar, que está muito associado ao nosso processo de pensar e não o do outro, eu acho que isso tem uma relação muito direta com a subjetividade de pesquisas, por exemplo, nas artes ou na comunicação, na linha que eu pesquiso, né? Eu faço um diálogo ali com comunicação e cultura. E dentro dessa minha perspectiva de pensar a questão da inteligência, né, eu acho que ela está muito associada a um combo ali, né, que é um combo de autoconhecimento, de sensibilidade, né, dessa coisa se a gente for pensar na imagem, né, de todo esse caráter estético da imagem, enfim, né, eu não consigo pensar a inteligência que não esteja associada, de certa forma, a uma multiplicidade de fatores que vão te influenciar nesse processo, seja criativo, seja no processo de escrita, né? E me parece, eu posso estar falando bobagem, né? Eu não sou da área da comunicação digital e nem de tecnologia, mas me parece que existe uma associação muito, muito pontual de que esses chats, né, de inteligência, o chat GPT, ele está sempre trazendo a ideia da inteligência quantificável, né, dentro de uma lógica, por exemplo, da memorização, né, de como esse fluxo de palavras que estão dentro de um universo tão grande são reorganizadas, né? E aí isso me assusta um pouco, né, porque a gente das humanidades ali, né, de uma perspectiva que é tão mais qualitativa da coisa, quando você fica pensando que a coisa, né, de medir a inteligência pelo QI, né? Hoje a gente teve uma conversa aqui, eu estava até lembrando, enfim, vou entregar minha idade, né? Porque os dois são super jovenzinhos, a Joana novíssima aqui, mas na década de 80 ali, né? Teve uma discussão super forte no campo da psicologia. Tinha um psicólogo americano, que, se eu não me engano, chamava Howard Gardner, em que ele falava de inteligências múltiplas, né? Ele escreveu um livro. Então, enfim, né? Não é nenhuma uma discussão, assim, acho que muito pontual sobre o autor, mas eu penso um pouco nessa possibilidade, né? Nessa potencialidade da inteligência, e aí me assusta um pouco, né? Esse olhar para a tecnologia e para as inteligências artificiais. Mas acho legal, né, Luiz, essa relação de pensar se existe inteligência que não seja humana, né? Eu acho que até dentro da própria inteligência humana, a gente tem uma predisposição a entender as áreas exatas, ciências biológicas, mais como inteligência do que as outras. Então, e também e a gente entender diferentes formas de inteligência dentro da humana, a gente entender diferentes processos de pensamento, a gente entender que o processo de pensamento de pessoas autistas ou de pessoas com algum transtorno psicológico é um processo diferente de pensar. E aí a gente não considera isso como inteligente, num geral, imaginário coletivo, né? Não estou falando eu, mas a sociedade, assim, tem dificuldade para entender a inteligência musical como uma forma de inteligência, ou, enfim. A gente pode estar falando de indivíduos aí que são normalmente classificados como menos que humanos.
ou vistos como menos que humanos. Sim. Também, porque esse é o nosso referencial de inteligência. Eu tô concordando com tudo e eu meio que sinto... Nem tem mais nada a acrescentar. Falaram muito, tem umas coisinhas, mas pouco. Mas eu tenho a sensação de que essa pergunta é uma conclusão para essa conversa aqui. No momento que a gente pode usar a inteligência artificial, a inteligência de máquina, que a gente está desenvolvendo, para expandir o nosso conceito de inteligência em geral e de uma forma que ultrapasse as nossas limitações humanas, que vem de uma tradição cartesiana, iluminista, que é sobre separar. Que vem de separação de raça, que vem de separação imperialista, histórica, e que está no cerne do que é a ciência. Que também ela pode não parecer tão violenta no fazer, mas ela tem consequências extremamente violentas, dependendo da forma como a gente faz. E aí tem algumas coisas que eu quero falar aqui sobre isso. Primeiro focar nessa parte da inteligência não humana, mas aí também tem uma certa crítica à ciência em si, como a gente costuma separar as coisas ali. Mas importantíssimo a gente lembrar que a inteligência em si ela é muito mais ampla que o conceito que a gente tem de inteligência e do que a habilidade humana permite que a gente entenda como inteligência. E só para trazer alguns exemplos, a gente está muito surpreso com a inteligência artificial agora, mas tem descobertas científicas agora sobre, por exemplo, a percepção de vibração sonora por plantas, que permite que a planta tenha respostas que a gente está conseguindo induzir sonoramente, mais do que através dos processos naturais além dos processos naturais através dos quais ela ocorre, que fala de um tipo de inteligência que a nossa ciência, tanto através de um construtivismo social ou de um realismo científico, não consegue explicar ainda. E que apresenta tantos mistérios como, às vezes, um aprendizado de máquina, ou até mais do que o aprendizado de máquina. Ou então o bolor limoso, que é capaz de criar conexões no espaço, estabelecer redes de comunicação e de pensamento, e se espalhar por cidades de uma maneira extremamente eficaz e otimizada, e que a gente também não consegue entender. E a gente pode olhar para essas inteligências, animais, não humanas, não só animais, de planta, ou até de objetos que a gente considera inanimados, e passar a entender mais sobre a nossa própria inteligência, sobre a inteligência das coisas no mundo. Eu acho que a gente chega aí em um paradigma que pode ser bem libertador, que é uma certa noção, infelizmente eu não lembro agora quem falou, senão tem que procurar depois, mas é a ideia de que nós todos evoluímos até aqui juntos. O ser humano não evoluiu mais por causa da inteligência que tem, ou de sua capacidade cognitiva. Se a gente está vivo nesse planeta agora, com as plantas, com os animais, é porque a gente evoluiu juntos, e as nossas inteligências evoluíram juntos até aqui. E tem muito dano para a materialidade do mundo onde a gente vive, que vem da gente separar isso, e não se ver como parte da natureza nós mesmos, e como parte dessa inteligência maior, da qual a gente consegue expressar, utilizar um pouco. E também acho que isso levou a gente para uma noção de individualidade que é exacerbada pelo capitalismo nas últimas centenas de anos, e que meio que esquece o fato de que a gente tem material genético humano para chegar onde chegou. Na sua evolução, tem material genético de outras espécies. E como que a gente se acha tão superior agora, sabendo de tudo, e achando que a nossa linguagem é a mais bem desenvolvida. Eu não consigo entender isso muito bem. Inclusive, acho que a ciência em si, num realismo científico, numa ciência que presume que as coisas simplesmente são, e que a gente, humano, vai ali e faz sentido delas, ou então, nas humanas, por exemplo, a gente pensa mais em construção social, e daí a gente vai para um outro posto e vai dizer, não, tudo é construído socialmente, e nada simplesmente eu acho que a gente perde muito em qualquer um desses polos, dando tanta importância para um desses tipos de inteligência, quando a gente devia estar tentando encontrar o universo no meio do caminho, né, como diz a Karen Barad.
assimilando as nossas limitações e fazendo delas método, fazendo delas parte do processo. Posso? Gente, eu favor. vou eu querendo me intrometer aqui. Não, mas eu acho que essa crítica à ciência que você faz, eu sei que a gente não está... A gente veio aqui para discutir inteligência artificial, enfim, mas eu acho que você faz uma crítica, Marcos, à ciência, né? E essa ideia de como a ciência ela é construída e os métodos e etc. Muito pertinente. É muito pertinente. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Quando a gente estabelece essa relação, né, que a gente está fazendo aqui com a inteligência artificial, mas a tua fala me faz estabelecer uma relação de como a gente também tem que abrir a ciência para dialogar com vários saberes que a gente por muito tempo desconsiderou, E né? não Então, considerou científicos, né? científicos, né? Assim, saberes dos povos originários, né? Os saberes daquelas comunidades que, de certa forma, produziam, né, ciência e produziam métodos que não necessariamente são esses que a gente valoriza. Então, assim, acho que é uma discussão muito pertinente, né? Que a gente não vai conseguir esgotar ela aqui, obviamente, mas eu acho que a gente coloca esse elemento de provocação, né? Que é essa relação do presente, né? Com toda essa discussão maluca, ou essa loucura, né, de pensar a inteligência artificial. A gente comentava aqui, acho que até a Luísa pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como esse discurso da tecnologia, né, Luísa, ele é muito forte, né? Pelos meios de comunicação, enfim, né? Todo mundo só se fala nos assistentes virtuais ou no chat GPT, mas a gente voltar lá no passado, né? E pensar exatamente, não precisa ser um passado tão distante, mas também no passado distante, e o quanto a questão da construção do conhecimento mesmo, ele desqualifica ou, às vezes, né, inviabiliza processos de produção de sentido que são tão relevantes quanto toda essa discussão que a gente está fazendo, né? Sim. Eu trouxe essa pergunta no início justamente para que isso já ficasse claro dentro de todas as discussões que a gente vai trazer, para a gente não cair nessa discussão imediatista ou de trazer uma amplitude maior para as coisas do que... Claro, a gente quer discutir sobre isso, a gente quer discutir sobre muitos outros assuntos também que a gente quer trazer aqui no podcast. Eu posso puxar uma coisinha que o Marcos estava falando, que eu acho que vale explorar um pouco mais, né? Ele estava falando sobre essa separação que a gente tem em corpo-mente, né? E a necessidade de resgatar um pouco isso. E eu acho que quando a gente coloca o tema inteligência artificial, isso é muito importante, né? Porque toda a ideia da inteligência artificial vem de duas coisas, né? Ou aparece muito a questão, não é que nem a inteligência humana é muito melhor, ou é muito melhor que a inteligência humana e a questão da supremacia da técnica, né? Mas esse próprio modo de comparar, né, que é um pouco que eu estava tentando colocar com, às vezes, o problema das terminologias que a gente usa. Então, a gente assumir que quando a gente fala inteligência para a máquina, a gente está assumindo a mesma coisa do que a nossa inteligência, é um problema, inclusive, em relação a essa separação corpo e mente, no sentido de que como que eu posso esperar que uma máquina, que, vamos dizer assim, tem um corpo mecânico completamente diferente de mim, pode ter qualquer resultado que seja, de fato, o meu resultado em relação a pensamento, né? Quando a gente consegue não trabalhar a ideia, né, do pensamento da inteligência como coisas que existem separadas de corpos, a gente também desconstrói um pouco essa ideia de que inteligência artificial e inteligência humana poderiam ser análogas, ou que a inteligência humana poderia ser análoga dos animais, ou de qualquer outra coisa que a gente queira colocar, porque são corpos completamente diferentes e a inteligência ela vai estar intrinsecamente conjunta à experiência, né, e as possibilidades e as limitações de cada um desses corpos, né? E aí as máquinas vão ter as suas limitações, a gente vai ter as nossas, os animais vão ter as suas, cada um vai ter as suas potencialidades, assim. Mas uma coisa precisa vir junto da outra, inclusive para a gente poder entender por que então, né, processos de pensar, se a gente pode estar falando nesse sentido, né, seriam tão diferentes, produzem coisas diferentes também, né, nesses diferentes registros.